Então, vamos lá. Para quem entrou depois, página 21, questão 2, correção da tarefa. Então, ali ele deu o centro. Não é página 6? Página 6, desculpa. É que eu olhei na apostila que eu estou usando para apoiar o mouse. Ele deu o centro, então a gente tem A, que é menos 3. A, não de letra A, da fórmula. Menos 3. E o B, que é 4, certo? Por quê? Porque o nosso centro é menos 3 e 4 e a gente representa por A e B. E ele só dá isso e pede na letra A para calcular o raio. Como é que a gente calcula o raio? A gente vai usar a equação sempre a equação reduzida nessa página. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a raio ao quadrado, que nada mais é do que a fórmula de distância entre pontos. Então, nós temos que essa circunferência, ela passa por que ponto? Aqui, se a gente olhar. Ela passa pelo ponto 0, 0, ela passa pela origem, estão vendo? Vocês estão vendo o meu Word, né? Sim. Ó, nesse pontinho aqui, a gente considera a origem. E a nossa circunferência passa exatamente por aqui, que é o ponto 0, 0. Então, a gente tem um X e um Y. Então, o nosso X vai ser 0 e o nosso Y vai ser 0. Então, essas são as informações que a gente tira do gráfico. Então, aqui, o nosso X vai ser 0, o nosso A vai ser menos 3. O nosso Y vai ser 0, o nosso B vai ser 4. E o nosso raio é o que a gente quer. Então, aqui, 0 menos menos 3 fica mais 3. 0 menos 4 fica menos 4. E o R fica R. Três ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. Opa. Menos com menos fica mais, então fica mais 16. E o R, ainda mantemos R. Então, 9 mais 16 dá 25. Ao quadrado, quando a gente passa para o outro lado, vira raiz. Então, vai ficar R é igual a raiz de 25. Qual que é a raiz de 25? 5. Então, o raio vale 5. Ok? A equação reduzida dessa circunferência. Então, para a gente achar equação reduzida, nós só podemos... Equação, quando a gente fala em equação, nós só podemos ter
x e y como incógnita. Então, nós pegamos a equação geral e substituímos o nosso A por menos 3, o B por 4 e o raio por 5. Menos com menos, aqui vai ficar mais. E 5 ao quadrado fica 25. Essa é a equação reduzida. Vocês lembram que quando... Conseguiram entender antes de eu falar? Consegui. Tá. Então, essa é a equação reduzida. Lembram quando a gente trabalhou reta, que tinha a equação reduzida e a equação geral? Para a circunferência também vamos ter. Então, aqui eu vou aproveitar esse exemplo para já explicar a equação geral, que é a próxima parte do conteúdo. Então, a equação geral nada mais é do que a equação reduzida resolvida. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Ou resolver o tal do chuveirinho. Tá? Para quem não... Se for x menos a ao quadrado, a gente resolve assim. E se resolver x menos a, é o chuveirinho. Tanto faz para mim, tá? Mas eu prefiro que vocês aprendam esse primeiro jeito, que, na verdade, surgiu para facilitar a vida de vocês, tá? Então, como é que ficaria, já vou aproveitar a do exemplo, como é que ficaria essa equação reduzida como equação geral? Ficaria, vou deixar entre parênteses essa primeira parte para vocês entenderem. O quadrado do primeiro, multiplica todo mundo, 2 vezes x vezes 3, mais o quadrado do segundo. Opa. Essa é a primeira parte. Estão vendo? O quadrado do primeiro. Multiplica todo mundo. 2 vezes x vezes 3. É mais, continua mais. E o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Agora a segunda parte. Primeira ao quadrado, multiplica todo mundo. 2 vezes y vezes 4. Como tem um negativo, tem que ficar negativo. Tem só um negativo. Mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? O 4, igual a 25. Então, agora, nós podemos
ajeitar a nossa equação e simplificando. Então, vou tirar esse parênteses, que eu só deixei para vocês entenderem. Agora eu começo a pôr em ordem. Tem mais algum x ao quadrado? Não tem. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. 3 ao quadrado. Opa! Como se fosse tudo ao quadrado. Vai ficar o quadradinho ali. 9. Y ao quadrado é y ao quadrado. 2 vezes 4 fica 8. 4 ao quadrado fica 16. E esse 25 nós trazemos como menos 25. Porque na equação geral a gente iguala a zero. Então, agora, como é que vai ficar isso tudo? X ao quadrado. Tem mais algum x ao quadrado? Não, mantemos. Vamos pôr em ordem. Tem mais alguém ao quadrado? Tem o y ao quadrado. Agora, nós ficamos com 6x menos 8y e 16 menos 25 fica menos 9. Então, essa é a equação reduzida e essa é a equação geral. Então, nada mais é do que utilizar a nossa matemática básica. Ficou alguma dúvida nisso? Eu estou resolvendo aqui no Word, pessoal, porque daí eu consigo mandar para vocês depois. Não, prof, ficou bem claro. Tranquilo, né? Aham. Tá, da nossa tarefa, ficou mais alguma dúvida? Não? Não. Vamos voltar lá. Não, eu acho. Vamos voltar lá para o nosso Como que gabarito. faz a 3, Pro? A 3? É. Tá, a 2 nós corrigimos. Eu quero só que vocês deem uma olhada nas respostas. Daí eu vou fazer a 3 também. Vão conferindo aí. Se eu estiver passando muito rápido, me avise. Qualquer coisa, alguma que vocês quiserem que eu faça, era até qual questão? Era até a 6? Eu não anotei aqui. Pessoal, era até qual questão? Eu não anotei. Eu tava falando com o microfone ligado, Pro. Era até a questão 7, só que não era para fazer a 5, eu acho. Deixa eu ver. Que eu anotei aqui, eu marquei na minha apostila, mas só deixa eu conferir. Eu acho que não era até a 6. Pera aí. Só um pouquinho, Pro. Era até a 6. Era até a 6, a página que era 7. Tá. Então, era até a 6. Conferiram aí, pessoal?
Quem não conseguiu fazer, anota aí as respostas para depois tentar fazer e qualquer coisa tira as dúvidas comigo, tá? Então, vamos para número 3. A equação reduzida de uma circunferência é tal que x menos raiz de 3 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, certo? Certo. Como que seria essa fórmula aqui com as letrinhas? Vou copiar lá para o nosso Word para a gente resolver lá. Vocês estão vendo o Word aí? Sim. Então, nós temos a questão 3, essa informação. Ele deu a equação reduzida, que ela, sem substituir os números, seria isso aqui, certo? Então, se eu comparar... Essa é a fórmula, no caso. Isso. Se eu comparar, quem que vai ser o meu A aqui? É menos 3 ao quadrado. Não, menos raiz de 3. O menos é da fórmula. Ah, Então, tá. Então o é meu raiz A de 3. é raiz de 3. A é igual a raiz de 3. O meu B, É menos raiz de 3 daí. isso, o meu B vai ser menos raiz de 3. E o meu raio? R ao quadrado é igual a 3. Logo, o meu raio vai ser... O ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz. Certo? Raiz de 3. Isso só com que o enunciado deu. Agora eu vou lá e olho. Letra A. Quais as coordenadas do centro dessa circunferência? Então, as coordenadas do centro. O centro não é A e B? Então, as coordenadas do centro... Isso aqui. Vai ser A, vírgula, o valor de B. Então, essa é a resposta da letra A. E o raio, ele Eu fiquei em dúvida se era esse. E daí o Eu raio não sabia como fazer. vai ser essa continha aqui, que eu já respondi antes de ler. E a letra B? Esboce no plano cartesiano essa circunferência. Então, essa circunferência, vou fazer aqui uma tabelinha. De quadradinhos, certo? E aqui a gente vai ter uma linha
uma linha sendo y, e uma linha, opa, sendo x. Então, aqui está meu plano cartesiano. Eu tenho as coordenadas do centro, que é raiz de 3 em x. Então, como é tudo raiz de 3, as informações que eu tenho, eu vou usar como se fosse 3, tá? Então, eu vou pôr uma linhazinha aqui. 1, 2, 3. E vou pôr uma linha aqui para representar que é o meu x, tá? Para eu não ter que escrever no gráfico. Ah, dá para escrever aqui na tabela. Vou pôr 3, mas daí vocês saibam que é raiz de 3, tá? E eu vou ter menos raiz de 3 em y. Então, a minha linha vai 1, 2, 3 na parte negativa. Certo? Então, o nosso centro vai ser na ligação dessas duas. Menos raiz de 3. E o quanto vale o nosso raio? Raiz de 3, certo? Então, daqui até aqui é o nosso raio, daqui até aqui é o nosso raio. Então, ele vai passar exatamente por esses pontos aqui. Então, tem que passar por lá e por aqui. Desenhamos nossa circunferência. Deixa eu tirar o preenchimento dela. E o contorno eu vou fazer de vermelho mais forte. Por que que eu sei que tem que ser aqui? Porque aqui está nosso centro e daqui até aqui está nosso raio e nosso raio, que tem que ter sempre raiz de 3, que é a medida do centro até a extremidade. Ficou claro, pessoal? Aham. Então, tá ótimo. Mais alguma lá, que eu mostrei o gabarito para vocês? A4, prof, eu não entendi muito bem. A4? Vamos lá. Uhum. Escreva a equação reduzida da circunferência representada a seguir. Então, de novo, nós temos as coordenadas do centro, o A vai ser 2, o B vai ser 0. Nós temos que ela passa pelo ponto de origem e nós não temos o raio. Então, nós vamos ter que usar A e B, X e Y para achar o raio. Ó. Aqui ele nem usou. Ah, porque ele deu que o raio é 2. Claro, do centro até a extremidade tem 2, nem precisa calcular o raio. Estão vendo que aqui seria o raio?
do centro até aqui seria o raio? 4 menos 2 é 2. Então, nós temos que o A é 2, Y é 0 e o raio é 2. Só Eu jogar dei na uma boiada equação. muito grande agora. Oi? Eu dei uma boiada muito grande nessa questão, porque eu não tinha me ligado que o raio era 2. É, eu ia calcular também. E daí a próxima parte da apostila, gente, é a equação geral, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que nada mais é do que resolver e organizar ela. Então, o que vocês precisam estudar? Vocês precisam estudar essa parte de resolver o x menos a ao quadrado, tá? Daí tá acabando o nosso tempo. Eu não vou passar adiante porque eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade nisso aqui. Vou deixar em negrito. Porque nós temos que aprender a voltar da geral para reduzida. E daí, a aula que vem, eu vou explicar isso para vocês. Então, hoje eu só vou passar exercício que não tenha que fazer o retorno, tá? Ficou claro, pessoal? Querem tirar alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Por enquanto vai Então, ser só esse essa... negócio do A e do B, né? Coisa assim. Oi? Por enquanto vai ser só esse tipo de questão que tem essa fórmula para ver o raio, Isso. o A, o B. Da forma genérica, essa vai ser a equação geral, ó. Com A e B aqui. A e B e R. Por quê? A, B e R serão números. Então, isso aqui tudo vai ser um número só, porque a gente vai resolver. E isso aqui a gente vai multiplicar por 2. Tá? Mas de uma forma genérica, sem a gente saber o centro e o raio, fica assim. Tá? Tá. Por quê? Porque a gente vai ter que, a partir disso, ó, se eu der essa conta aqui para vocês, vou copiar ela lá para o nosso Word. Vocês estão vendo o Word aí? Sim. Tá. Quero só as equações. Se eu disser que essa é a equação da minha circunferência, essa é uma equação geral, e eu perguntar, determine as coordenadas do centro desta circunferência. Como é que eu vou determinar? Olha aqui, menos 8 não está no lugar do menos 2A, então eu vou pegar menos 2A e igualar a menos 8. Ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Vou circular aqui. X ao quadrado.
y ao quadrado, y ao quadrado, menos 2ax, menos 8x, menos 2by, mais 16y. E aqui tudo teria que ser um número que é o menos 20. Então, tudo que está em azul eu igualo, tudo que está em vermelho eu igualo, tudo que está em amarelo eu igualo, verde eu igualo e preto eu igualo. Então, menos 2a, vou pôr o x, menos, vou pôr de equação que fica mais bonitinho. Menos 2ax igual a menos 8x. O x eu posso cortar, porque tem dos dois lados. O menos eu posso cortar, porque tem dos dois lados. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, o meu A vai ficar igual a 8 dividido por 2. Então, o meu A nada mais é do que 4. Então, a coordenada em x do nosso centro é 4. E do y? Então, eu vou fazer a mesma coisa para a parte onde tem b. Então, menos 2by é igual a mais 16y. Menos 2b, o y eu vou cortar porque tem dos dois lados, é igual a 16, o mais não precisa aparecer. Então, o meu b vai ficar 16 dividido por menos 2. 16 dividido por menos 2, menos 8. Então, quais são as coordenadas do meu centro? A e B. Então, o meu centro vai ser no 4 e no menos 8. Ficou claro?